Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Frank Sales, vou estar conduzindo aqui a aula 56. Já está falando aqui da sequência didática 8, né? Trabalho da força constante, uma força variável. Eu vou pegar aqui, pessoal, mais a parte, exemplos e aplicações de trabalho. Então vamos lá, uma breve revisão, né? Vocês já tiveram duas aulas aí sobre trabalho. Então a breve revisão aqui é o seguinte: o que é um trabalho, né? Uma força, ela realiza um trabalho. Então, se você tem uma força aplicada sobre esse carro, uma força constante, e essa força faz esse carro se deslocar, ele se desloca a distância d, por definição, trabalho é a força vezes esse deslocamento, dado em Joule. Claro, vocês viram lá atrás, dependendo do ângulo que essa força faz com essa distância aí, né, você pode ter um cosseno. Vou pegar a situação mais simples. Trabalho é igual a força vezes distância. Trabalho da força peso. Pessoal, se você tem aqui um móvel, um corpo que ele pode estar subindo ou caindo, vamos pensar o seguinte: subindo com velocidade constante ou caindo livremente, o trabalho da força peso, né, vocês já viram, só resumindo aqui, subindo com velocidade constante, então o trabalho é a força vezes o deslocamento. Então P vezes D, no caso, na verdade, deslocamento na vertical você chama de altura, né? Esse negativo é porque você tem um movimento contrário da força peso, né? E quando ele está caindo, ou seja, a força-peso que realiza um trabalho sobre o corpo para que ele caia, então você vai ter um trabalho positivo, P vezes D. Quando o trabalho é negativo, a gente chama esse trabalho de resistente, resistente ao movimento, né? E quando o trabalho é positivo, ou seja, no caso a força gravitacional que faz essa caixa cair, ela faz ela se movimentar para baixo. É positivo, então eu chamo de trabalho motor. Potência, revisando aqui também rapidamente o que é potência, né? Se você tem essa força agindo sobre esse carro, essa força realiza um trabalho, né? Um trabalho tal. Então, esse trabalho é o que faz o carro se movimentar, então, o trabalho motor tal, né? Então, nesse deslocamento, se essa força realiza um trabalho tal, num determinado intervalo de tempo delta t, a definição de potência, pessoal, é o trabalho realizado por essa força dividido pelo tempo que foi realizado esse trabalho, né? E a unidade é Watt, em homenagem a James Watt. Potência em um movimento uniforme. Então, nesse exemplo aqui que eu coloquei de um carro sendo impulsionado por essa força, se por acaso ele estiver em movimento uniforme, ou seja, se a velocidade dele for constante ao longo desse movimento aqui, eu vou ter que potência é trabalho vezes o tempo, sobre o tempo. Como o trabalho por uma força constante é força vezes esse deslocamento, e eu estou considerando que esse deslocamento aqui ele ocorre em movimento uniforme, então aqui fica FD dividido por ΔT, apenas vou separar aqui, né? Então fica F vezes, não vou mudar em nada a expressão, só reorganizei os termos, fica D dividido por tempo. Distância por tempo, pessoal, vocês conhecem como velocidade. Então a potência em um movimento uniforme pode ser escrita como potência igual a força vezes velocidade. Agora esse aqui já é novo para vocês. O que seria rendimento? Eu queria que vocês pensassem primeiro no conceito dessa palavra rendimento. Eu sempre gosto de falar para os alunos assim, ó, imagine que você tem a turma 1, a turma 2, a turma 3 e vocês vão disputar um campeonato. Cada turma com 30 alunos, né? Então na turma 3, 10 alunos ganham medalha, na turma 2 5 alunos ganham medalha, então como é que eu falo? Eu poderia dizer qual é o rendimento dessas turmas nessa competição? A gente pode pensar assim, ó, dentro daquele total de alunos que participaram da competição, quantos atingiram, vamos assim, ganharam medalha? Então, em uma turma foram 10, então 10 sobre 30. Então ficaria um terço o rendimento dessa turma, 33% aproximadamente. Na outra turma, 5 alunos só dos 30 ganharam medalha. Então, como seria o rendimento? O rendimento seria 5 sobre 30, daria 1/6, aproximadamente 17%. É até interessante, eu falava assim com alunos, imagina uma turma muito pequena, pessoal. Tem uma turma aí que tem apenas 10 alunos. E dessa turma de 10 alunos, vamos supor, turma 4 alunos ganharam medalha. Você pode pensar, poxa, o rendimento dessa turma foi menor, apenas 4 ganharam medalhas. Nas outras turmas, uma turma ganhou, um teve 5, outro ganhou 10.
Então o rendimento é menor, aí quando você faz a conta, mas poxa, 4 apenas ganhando medalha, mas só tinham 10 competindo. Então o rendimento seria 4 sobre 10, 40% dos alunos competidores daquela turma ganharam medalha. Então é só para vocês se lembrarem, ter uma ideia do que significa a palavra rendimento. Quando a gente pensa em rendimento na física, né, isso é muito importante para a gente estudar aqui, né, de acordo com essa definição, estudo de sistemas não conservativos. Vocês já viram, ou vão ver muito o que é um sistema não conservativo, aquele que tem perdas. Essas perdas, na verdade, são provocadas, na maioria dos casos, aí, quase totalidade, por força de atrito, né? Então, vamos ter uma perda de energia. Esses são os casos que, na verdade, são os casos reais. Quando você estuda reais, problemas reais, você vai ter essas perdas de energia. Então, as máquinas que nós conhecemos, pessoal, quando elas operam, elas têm uma perda. Toda a energia que ela recebe, ela não consegue utilizar essa energia para realizar um trabalho útil, né? Sei lá, movimentar ou fazer uma função que você deseja. Parte dessa energia é perdida, desperdiça. Então, quando eu penso em rendimento de uma máquina, eu penso o seguinte, eu pensar em termos da potência. Você fornece uma potência total para essa máquina, mas ela não consegue utilizar essa potência total para realizar um determinado trabalho. Então a gente fala o seguinte, parte dessa potência ela é perdida, chamada potência dissipada, e somente uma parte é útil, que você vai conseguir realizar aquele trabalho. Então o rendimento a gente vai definir ele assim, ó, por essa letra grega, né, o eta, potência útil dividido por potência total. E reparem, não vai ter unidade, é uma grandeza adimensional, porque que potência é em watt, posso colocar também potência total em watt, cancela, cancela, então não tem unidade. Então essa é a definição de rendimento. É muito importante essa definição, pessoal. Vocês irão usar essa definição no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, porque aqui a gente começa a falar de sistemas não conservativos, de sistemas reais. Então você vai pensar em perdas de energia, rendimento das máquinas, em termodinâmica, vocês vão estudar muito essa grandeza, né? Rendimento. Então aqui eu vou apenas uma ilustração, né? Eu tenho uma máquina, pode ser mecânica, térmica, elétrica, né? Dei vários tipos de máquina para vocês e assuntos que vocês nem vão ver esse ano ainda, somente no segundo e terceiro. Então, para essa máquina funcionar, você fornece aí uma potência total para ela. E essa potência total vai ser totalmente utilizada para realizar um trabalho útil para você? Não. Parte dessa potência você perde, chamada potência dissipada. Você vai perder essa potência e por atrito você vai ter que, isso vai gerar calor. E isso não é utilizar esse calor, essa energia térmica, vou até já usar esse termo de conceito aqui de energia, você não consegue utilizar essa energia para realizar o seu trabalho. Você vai perder isso aí. É algo não desejado. Então, vai restar apenas uma parte que você pode utilizar para realizar trabalho para a função que você deseja que essa máquina execute, ou seja, potência útil, né? Então, vou pensar, potência total, bem, parte vai ser dissipada e vai ser útil. Então, a potência total é dissipada mais a potência útil. Então, a potência dissipada, né, basta reorganizar os termos aqui, é o total menos a útil. Esse é um conceito muito interessante, esse diagrama aqui é muito interessante, que você já comece a ter contato com esse diagrama aqui. Vou fazer um exercício aqui bem simples, apenas numérico, né, para a gente calcular qual é o rendimento de um motor. Reparem que nesse exercício aqui, eu vou ler para vocês, ele está no livro, né, o P323, da página 312, ele fala um motor, olha, uma máquina de 16 HP, essa unidade aqui, pessoal, é unidade também de potência, não está no sistema internacional, né, no sistema internacional a gente sabe que é o watt, essa unidade que é HP é horsepower, em português seria cavalo-vapor. Então, o motor de 16 HPs utiliza efetivamente, então já observe, ele só usa efetivamente em sua operação 12 HPs. Então, esse 12 HP é a parte útil da potência a ser utilizada. Aí ele pergunta qual é o seu rendimento e qual foi a potência dissipada. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, qual vai ser o rendimento? O rendimento é a potência útil pela potência total. Quando ele fala utiliza efetivamente,
Essa aqui é a potência útil. E o motor tem 16 HP. Essa é a potência total. Então, o rendimento vai ser 12 sobre 16. A gente pode simplificar, né? Dividindo todo mundo aqui por 4. 3 sobre 4. 3 sobre 4, pessoal, é 0,75. Ou, se você quiser colocar numa notação em porcentagem, então vai ficar 75 dividido por 100. 75%. Qual foi a potência que esse motor dissipou? Essa potência dissipada, pessoal, eu vou ainda colocar de uma outra maneira, eu posso até pensar em trabalho. Qual foi o trabalho dissipado? É o trabalho total menos o útil. Tudo isso acontece no mesmo tempo, então se você dividir tudo aqui por tempo, eu vou ter aqui potência dissipada, trabalho total pelo tempo, potência total, trabalho útil pelo tempo, potência útil. Eu não tinha colocado dessa forma lá atrás, mas aqui eu queria colocar, tocar nesse assunto aqui do trabalho também com vocês. A gente vai ver mais adiante potência, na verdade é energia por tempo. Então vamos lá, potência dissipada, total menos útil, total 16, a útil 12, então eu tenho 14 HPs que são perdidos. Como é que esses 14 HPs são perdidos? Pessoal, basta você observar no funcionamento de qualquer máquina que você tenha, você vai observar que essa máquina esquenta. Então, ela esquentando significa que ela está dissipando essa energia na forma de calor. Então, esses 4 HPs aqui seriam transformados em calor. Exercício 2 é o teste 279, que está na página 315. Vamos lá, pessoal. Também um exercício aqui sobre rendimento. E como eu tinha dito para vocês lá no início, eu quero pegar exemplos mais de aplicação, né? Exercícios práticos que envolvem o conceito de trabalho e potência. Então ele fala assim, ó, a montadora de determinado veículo produzido no Brasil apregou que a potência do motor que equipa o carro é de 100 HPs. Então, pessoal, esses carros mais populares, então a potência é por volta desse valor, de 100 HPs, ou então 100. Tem uma pequena diferença entre o HP e CV, pessoal, muito sutil, não vou entrar nesse detalhe não. Então, vou considerar aqui 100 HP, aproximadamente 100 CVs, cavalo-vapor. E aqui ele dá essa relação, né? Qual a correlação que eu tenho entre a unidade de potência HP e a unidade de potência watt, que está no sistema internacional. 1 HP, pessoal, é aproximadamente 750 watts. Aqui ele pede para você considerar igual, mas é aproximadamente 750 watts. Aí ele continua. Em uma pista horizontal e retilínea de provas, esse veículo, partindo do repouso, velocidade igual a zero, atingiu a velocidade de 144 km por hora em 20 segundos. A gente chama isso de prova de aceleração. Sabendo que a massa do carro é de 1.000 kg, o rendimento desse motor nessas condições expostas é próximo de... Então, como que a gente vai fazer isso aí, pessoal? Primeiramente, o veículo parte do repouso, velocidade inicial é igual a zero. Então, ele acelera, ganha velocidade, vai percorrer uma certa distância aqui, ele não fala isso, e chega a uma velocidade de 144 km por hora. O que eu vou trabalhar no sistema internacional que fica mais fácil para a gente, né? Então, 144 km por hora. Se você divide por 3,6, vai dar 40 metros por segundo. Então, velocidade inicial, velocidade final. Então, tem o tempo, né, que ele informou ainda, e tem a massa. O que eu vou precisar de informação aqui ainda, pessoal, é qual é a aceleração desse veículo e qual foi a distância que ele percorreu nesse tempo para chegar a essa velocidade. Então, vamos lá. Claro, ele pede, na verdade, o rendimento, mas para saber o rendimento é potência útil por potência total, então preciso saber o tempo. Para saber potência, eu preciso saber um trabalho. Para saber o trabalho, eu preciso de saber o quê? A força vezes o deslocamento. Então vamos lá. Primeiro dado, o motor é de 100 HP, isso é a potência total do motor, pessoal. Tem muita gente que usa até o termo, né? Qual é a potência nas rodas? Quando fala potência nas rodas, já seria a potência útil. Tá? Qual é a potência que chega nas rodas? Então, a potência útil é trabalho sobre tempo. O tempo é de 20 segundos, né? Ele disse isso. E o trabalho, pessoal,
a gente calcula, né, como força vezes deslocamento. Então, se você lembrar o que é força, é a massa do veículo, do móvel, né, vezes a aceleração que ele é submetido, vezes o deslocamento. Então, está aqui, força igual a MA vezes D. Outro termo, eu quero saber a aceleração. A aceleração não foi dada, mas eu sei que a partir dessa equação aqui do movimento uniformemente variado, a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade final, pessoal, foi dada 40 metros por segundo. Velocidade inicial a partir do repouso zero, vezes a aceleração, vezes o tempo de 20 segundos. Quando você resolve essa equação, pessoal, passa esse 20 para cá dividindo, a aceleração vai ser 40 sobre 20, vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Opa, já sei qual que é a aceleração. Outro dado que eu preciso, pessoal, massa foi dada, aceleração acabei de achar, eu preciso também saber qual foi a distância que esse veículo percorreu. Para saber isso, olhem os dados. Eu tenho velocidade inicial, velocidade final e eu tenho aceleração. Eu posso usar a equação de Torricelli. Colocando os valores, fica velocidade final 40 ao quadrado é igual a velocidade inicial 0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração 2 vezes a distância ΔS, que eu estou chamando simplesmente de D. Então aqui, quando você resolver, pessoal, 40 ao quadrado, 1.600. 2 vezes 2, 4. Você passa dividindo, então fica 1.600 sobre 4, 400 metros. Então esse carro aí, pessoal, com esse motor de 100 HP, ele gastou 20 segundos para chegar a 144 km por hora e percorreu uma distância de 400 metros. Então agora, se eu pego aqui potência útil, trabalho sobre o tempo, esse tempo, e o trabalho é igual a MA vezes D, posso juntar isso aqui tudo, né? Então a potência útil vai ser igual a M, 1000, A, 2, D, 400, dividido pelo tempo, 20 segundos. Quando eu faço essa conta, né? Corta aqui, o 2 também. Então vai ficar 1000 vezes 40, 40.000 watts. Você já deve ter observado, já talvez feito alguma leitura sobre a parte automobilística, é incomum você fornecer potência de um carro em watt. Tirando os novos carros elétricos, né, que você pode realmente ter essa notação aí de potência expressa em watts. Mas quando você pensa em motores, pessoal, geralmente a unidade que eu utilizo para esses motores de veículos é o HP. Ele disse para nós que um HP vale quanto? Um HP vale 750 watts. Então, se eu pegar essa potência em watts e dividir por 750, eu vou ter o resultado da potência útil em HP. Então, vamos lá pegar 40.000 dividido por 750, isso equivale a 53,3 HPs. É a mesma coisa, só que aqui está dado em watts e aqui está dado em HP. Agora sim eu posso calcular qual é a potência, o rendimento desse motor. Então, pessoal, para calcular o rendimento desse motor, potência útil 53,3, potência total 100. Se você dividir 53,100, dá 0,533, aproximadamente 53%. Vamos lá nas nossas respostas? Então, nessas condições, qual que é o rendimento? É próximo de 53%. Aí aqui, pessoal, trazer um dado um pouco mais real. Os motores a combustão, que na verdade está pensando em motor a combustão, e eu sei que esse exercício é antigo e não é um exercício novo, esses veículos antigos, o rendimento deles, pessoal, talvez é um carro a gasolina, beira 25 a 30%. Então esse exercício aqui está superestimando o motor desse carro. Seria o ideal que eu tivesse um carro que tivesse um rendimento de 53%. Os veículos elétricos, pessoal, aí sim, esses veículos eles têm um processo de perdas reduzido. Então você consegue ter realmente aí um rendimento mais elevado. Mas para os carros a combustão interna, carros a gasolina, a álcool, a diesel, está entre hoje, né, os motores mais modernos aí, no máximo 40%. Só um dado extra que eu queria trazer para vocês, já que a gente está tratando de exercícios práticos. Questão 3, outro exemplo bem prático aí, né, que a gente depende muito disso, ou seja,
na nossa produção de energia para que você tenha o seu conforto em casa. Vocês já estudaram muito isso em geografia, né? Que o Brasil, a matriz energética em sua grande maioria, ela é hidrelétrica, né? Nossa energia é produzida por usinas hidrelétricas. Então está aqui o funcionamento de uma usina hidrelétrica. Então, apesar de estar em inglês aqui, pessoal, achei essa figura muito interessante, mas ela estava em inglês. Então, na verdade, você tem o seguinte: para eu ter uma usina hidrelétrica, eu preciso primeiro represar essa água. Tem um lago. Essa água ela desce por uma tubulação, então ela cai. Ela cai a uma certa altura. Você sabe que um objeto, quando ele cai, você tem um trabalho da força-peso agindo sobre ele. E esse trabalho da força-peso vai ser um trabalho motor, então vai fazer com que esse objeto ganhe velocidade. Então essa água que cai, ela é acelerada, né? Cai com velocidade e gira as pás, pessoal, de uma turbina que é ligada a um gerador elétrico. E a partir desse processo, né, esse trabalho aqui realizado vai produzir energia elétrica. Só vou antecipar um termo aqui para vocês, pessoal. O que eu estou tendo aqui, na verdade, é uma transformação. Energia, vamos dizer, associada ao movimento e energia elétrica. Vou colocar apenas dessa forma aqui nesse momento. Então, deixa eu ler para vocês aqui o exercício. Numa usina hidrelétrica, a vazão de água é de 40 metros cúbicos por segundo. Pessoal, o que é vazão? Vazão é a quantidade de água, posso pensar em água, né? Eu posso pensar em um fluido, a quantidade de um fluido que está passando por uma certa área por unidade de tempo. Então, nesse caso aqui, a quantidade de água que está passando aqui, ó, é de 40 metros cúbicos, é um volume, né, por segundo. E a potência teórica disponível é repara aqui que não está falando de rendimento, pessoal, está pensando apenas na potência teórica, ou seja, a potência, no caso, elétrica que está sendo fornecida aqui para a cidade. Ele coloca aqui que essa potência é de 2 vezes 10 a sexta watts. Se vocês se lembrarem lá atrás, a gente estudou, quando nós estudamos as unidades, esse 10 a sexta aqui ele pode ser trocado por uma letrinha, né, pelo M maiúsculo. Então a gente pode falar que essa usina hidrelétrica é uma usina de 2 megawatts. Então ele pede, considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água seja 1 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, ou seja, 1000 quilos por metro cúbico. Ou seja, 1 metro cúbico de água tem 1000 quilos. Então ele pede, determine qual é a altura dessa queda d'água. Então tá aí, pessoal. A água está caindo daqui até esse ponto aqui, então ela caiu, ela vai realizar um trabalho, né? A força peso vai realizar um trabalho sobre a água. Sabendo que esse trabalho realizado é num certo tempo, o que ele está dizendo? Você vai ter uma potência aí, né? Então vamos lá. Primeiro ponto. 1000 para a densidade da água, 1000, que é 1 vezes 10 a terceira, quilos por metro cúbico. Vou ler de uma outra maneira. Então, 1 metro cúbico tem 1000 quilogramas. Então, eu consigo correlacionar aqui volume a massa de água. Então, vamos lá, pessoal. Trabalho da força-peso, trabalho motor, está caindo a água, né? Peso vezes altura, que é o desnível ali. A potência vai ser o trabalho da força-peso, né? O trabalho dividido em que tempo que isso aí ocorre. Você juntando essas duas equações, eu vou ter que a potência pode ser dada por P vezes H dividido pelo tempo. E como é que eu calculo o trabalho da força-peso? É a massa de água, desculpa, o peso de água que está caindo, peso é M vezes G, vezes a altura dividido pelo tempo. Aí aqui, pessoal, eu queria que vocês apenas reorganizassem esses termos aqui, ó, e separassem esse termo M sobre ΔT. Então fica massa dividido por tempo vezes G vezes H, dá no mesmo. Só que massa por tempo tem um significado. Vocês lembram qual que é? É a vazão, pessoal. Só que lá eu falei quantidade de água por tempo. Poderia pensar em volume, mas eu sei que 1 metro cúbico tem 1000 quilos. Então aqui, ó, 40 metros cúbicos por segundo de vazão equivale cada metro cúbico 1000. 40 vezes 1000, 40.000 quilos por segundo. Observe, não é a vazão? Massa por tempo. Então eu já tenho quanto que vale essa divisão aqui, ó. Massa por tempo, 40.000 quilos por segundo. Então vamos aqui, potência foi dada
2 vezes 10 a sexta, né, watts, ou 2 megawatts, é igual massa por tempo, 40.000, vazão, vezes G, 10 vezes a altura. Aí, pessoal, eu consigo determinar qual é a altura de queda da água para gerar essa potência nessas condições. Então, vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, fica 40 vezes 10, 400 mil, que é 4 vezes 10 a quinta. Passo esse número aqui dividindo, então fica 2 vezes 10 a sexta, dividido por 4 vezes 10 a quinta. Como é que eu procedo para realizar essa conta? Divide aqui o 2 pelo 4, vai dar 0,5. Aqui a base é a mesma, então fica 6 menos 5, que dá 1, né? Então fica 0,5 vezes 10 elevado a 1. 10 vezes 0,5 dá o quê? 5 metros. Então tá aí qual é o desnível, pessoal. É um exercício bem interessante. Próximo, outra aplicação, né? Que tem um motor agora sendo utilizado em um elevador. Então tem um elevador aqui externo, está levantando uma certa massa M. Então ele pergunta, diz o seguinte: um elevador de carga com massa M de 5.000 quilos ou 5 toneladas é suspenso por um cabo na parte externa de um edifício em construção. Nas condições das questões abaixo, considere que o motor fornece uma potência de 150 kW. Então, pessoal, esse motor aqui, ó, é de 150 kW. Então, vamos lá. O que ele pede? Determine a força F1 em newtons que o cabo exerce sobre o elevador quando ele é puxado com velocidade constante. Pessoal, basta pensar o seguinte: se o elevador está subindo com velocidade constante, é porque a aceleração é igual a zero. Determine uma força F2, também em newtons, que o cabo exerce sobre o elevador no instante em que ele está subindo com aceleração para cima de módulo 5 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, basta pensar o seguinte: o elevador está parado, então quando ele começa a subir, ele é acelerado. Então ele estava em repouso, ele é acelerado. E você, quando vai no elevador, ele acelera o tempo inteiro? Não, se vocês se lembrarem, ele acelera só no momento inicial. Depois ele sobe com velocidade constante. Basta ter essa lembrança do movimento dos elevadores. Então daí dá para entender por que você tem aqui uma força F1 e uma força F2. No momento que ele se move com velocidade constante, aceleração é igual a zero, e no momento que ele se move com uma certa aceleração, no caso 5 metros por segundo ao quadrado. Levando-se em conta a potência P do motor, determine a velocidade V2, ou seja, no instante aqui, né, letra B, em metros por segundo com que o elevador está subindo, nas condições do item B, ou seja, nesse momento que a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. E no item D, determine a velocidade máxima VL. Pessoal, VL é velocidade limite, ou seja, o elevador ele não aumenta a sua velocidade ad eterno. Você pode observar que ele aumenta inicialmente, depois ele passa a ter uma velocidade constante, ou seja, ele chega a uma velocidade máxima, a velocidade limite. Nessa velocidade limite ele continua o movimento, só que a velocidade não muda mais. Passa a ser um movimento com aceleração igual a zero, ou seja, dá para saber aqui pelo item A, né, qual foi a força que se aplica. E por último aí, essa velocidade limite. Então vamos lá, vamos resolver. Então coloquei aqui uma notação mais simples, né, cada uma das demandas. Então calcule a força F1 quando ele sobe em movimento uniforme. Tá aqui, pessoal, elevador. Tem um cabo, né, que quem aplica a força F1 é o motor, no caso a tração, né, ele gera uma tração e que está o peso. Se é movimento uniforme, vocês se lembram, pessoal, que essa força, que a aceleração é igual a zero, né? Então, força resultante nula. Então, essa força F1 tem que cancelar a força peso, ou seja, F1 igual a força peso. Quanto que é a força peso? mg, 5.000 vezes 10, 50.000 newtons. Segundo item, pessoal, e quando ele sobe em movimento uniformemente variado com essa aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, aplica a segunda lei de Newton. Bem, ele é acelerado, então a força resultante vai ser igual ao quê? F2, que está para cima, né? Menos o peso que está para baixo. E a força resultante é m vezes A, então fica F2 menos peso mg. Se você isolar o F2, passa esse termo para cá, vai ficar mais mg, então MA mais mg, ou M evidência, A mais G. Só a manipulação algébrica que eu fiz aqui, viu, pessoal?
Você pode, se você tiver dúvida nessa parte, você pode colocar aqui os valores, né? Como eu fiz, 5.000 vezes 5 e aqui 5.000 vezes 10. Eu já fiz direto aqui 5.000, 5 mais 10. Fazendo essa conta, para ele subir acelerado, ele precisa de uma força de 75.000 newtons. Calcule a velocidade 2 para o item quando a aceleração é igual a 5. Bem, pessoal, eu vou pensar o seguinte, potência é igual a F2 vezes V. Claro, eu não estou calculando a potência total, só naquele instante com a aceleração igual a 5. Com a aceleração igual a 5, a potência, nós já sabemos do motor, né? Essa não vai mudar nem diminuir. Então você aplica potência 150 kW, aquele quilo significa 1000, então 150.000 watts, é igual, na situação do item B, a força F2 vale 75.000 newtons vezes a velocidade. Então quando você dividir aqui, 150 e 75, 2 metros por segundo. Então essa vai ser a velocidade que o elevador sobe, pessoal. E no item C, aqui tem que ter uma discussão um pouquinho mais ampla, porque a velocidade limite é a velocidade que ele chega no máximo e não passa dessa velocidade. Depois ele passa ao tempo inteiro, se movimenta com essa velocidade. Imagina, então ele parte do repouso, velocidade igual a zero, velocidade passa a ser 0,5, passa a ser 1, passa a ser 2 e chega até que valor? Até uma velocidade limite, que é o que ele quer saber. E depois ela passa a ser constante. Então, para saber qual é essa velocidade limite, pessoal, quando o elevador atinge a velocidade limite, ou seja, a velocidade deixa de aumentar, então a aceleração passa a ser igual a zero. Se a aceleração passa a ser igual a zero e a velocidade torna-se constante, naquele limite, eu tenho uma situação de movimento uniforme. Logo, eu aplico novamente a potência igual a força vezes a velocidade limite, só que a força agora, quando ele chegar no limite, a força só vai ser de 50.000 newtons. Então, pega aqui qual que é a potência do motor, 150.000, vezes 50.000 newtons, né, que é essa força quando ele se move em movimento uniforme, ou seja, quando ele está numa situação de aceleração igual a zero. Quando eu faço essa conta aqui, 150 dividido por... Pode cortar esses 4 zeros aqui, com esses 4 zeros ficou mais fácil, né? 15 dividido por 5, então a velocidade limite é de 3 metros por segundo. Essa velocidade limite é a máxima velocidade que ele pode chegar. Então tá aí, pessoal, as respostas. E por último, tem esse exercício aqui de uma bomba, né? Olha aí novamente o motor aqui atuando, uma máquina, né? E aqui é um pouco esse exercício que ele é mais real, não é totalmente, não é idealizado, porque aqui eu considero a questão de perdas. Observem que eu estou falando de rendimento. Então ele fala, uma bomba hidráulica deve tirar água de um poço a vazão de 7,5 litros por segundo. O poço possui 10 metros de profundidade e o rendimento da bomba é de 80%. Determine a potência da bomba. Então o que eu quero saber, pessoal, é a potência total dessa bomba. Dados, densidade da água, 1 kg por litro, traduzindo, 1 litro tem 1 kg de água. G igual a 10 e o HP, né, que a gente está colocando 0,75 kW, ou seja, quilo é 1000, 0,75 vezes 1000 dá aqueles 750 watts. Então o que está acontecendo, pessoal? Tem minha bomba. Eu ligo a bomba, ela começa a puxar água. Ela está puxando água numa certa vazão, né? Qual quantidade de água está puxando por segundo? Essa é o que nós chamamos de vazão. Então, se eu falo que 1 kg, a densidade é 1 kg por litro, eu sei então que 1 litro tem 1 kg. Então, a vazão, pessoal, 7,5 litros por segundo. Então, vai ser 7,5 quilos por segundo. Está parecendo com um probleminha que nós resolvemos da usina hidrelétrica. E ele vai puxar água de uma profundidade de 10 metros. Então aqui na verdade a água não está caindo, ela está subindo. Considerar que ela sobe com velocidade constante, né? Então o trabalho da força-peso é negativo, porém o trabalho da bomba é positivo. O rendimento dela 0,880%. Então vamos lá, qual vai ser a potência total dessa bomba? Vamos lá, pessoal, vou pensar só em módulo, não vou entrar naquela questão de trabalho resistente e trabalho motor, né? Eu sei que a bomba efetua um trabalho motor e a gravidade, desculpa, o peso, um trabalho resistente. Então, vou pegar só um módulo aqui. Vai ser o peso da quantidade de água, né? Da massa de água que está sendo levantada, vezes a diferença de altura. Potência útil.
no caso é um módulo desse trabalho, sobre o tempo, e o rendimento potência útil sobre potência total. Dessas duas equações, já fiz isso lá atrás, né? Posso juntar as duas, potência útil é peso vezes a altura dividido pelo tempo. Peso, pessoal, observe a mesma coisa que nós fizemos no exercício da usina hidrelétrica. Então vai ficar mgh sobre o tempo, m sobre tempo que eu vou isolar, e nós já sabemos o que é isso. M sobre tempo, massa sobre tempo, é a nossa vazão. E eu já tinha dito, 7,5 kg por segundo. Massa por tempo, massa por tempo. Substitua os valores, 7,5 kg por segundo vezes 10 metros por segundo ao quadrado vezes H. Vocês vão observar, pessoal, que essas unidades aqui, quando eu trabalhar, vai dar exatamente o watts. E o watt é o quê? O watt é joule por segundo. Ou newton vezes metro por segundo. Podem fazer essa análise dimensional. Fazendo essa conta, né? 100 vezes 7,5, 750 watts. Essa é a potência útil dessa bomba. Pessoal, vou apenas transformar isso para HP. Esses motores elétricos, eles vêm também como unidade de potência para eles, o HP. 0,75, né, que é de 150 watts, 0,75 kW. Opa, 0,75 ou 750 watts é igual a 1 HP. Logo, o nosso rendimento, potência útil 1 HP, rendimento 80%, então a potência total está aqui que eu quero saber. Quando eu faço a conta, 1, passa esse cara para cá dividindo, 0,8, então a potência total vai ser de 1,25 HPs, pessoal. Então está aí a solução desse exercício, uma questão bem interessante e bem prática, né? Então a gente você começa já a imaginar máquinas trabalhando. Então, pessoal, eu me despeço de vocês por aqui. Fiquem na paz.